Quando eu era criança, morava no meio do nada. Minha família tinha uma fazenda, e portanto, eu vivia em uma casa que ficava no final de uma estrada de terra. Eu tinha uns 16 anos na época e era quase meia-noite. Naquela noite em particular, eu estava sozinho em casa. Estava sentado no sofá da sala de estar, assistindo a um filme com Bob, nosso cachorro, que estava conosco há vários anos. Bob já estava mais velho, e por causa disso, não era muito ativo. Ele conseguia ficar imóvel ao meu lado durante o filme inteiro. Durante uma das partes mais silenciosas do filme, a orelha do Bob levantou de repente e ele virou a cabeça na direção da porta. Abaixei o volume da televisão, mas não ouvi nada. Bob permaneceu completamente focado naquela direção, olhando para a porta da frente da casa. Meu primeiro pensamento foi que alguém estava na porta, mas isso simplesmente não fazia sentido, devido à localização isolada da minha casa. É bem difícil chegar na minha casa e acho que nunca tivemos visitas inesperadas na porta, principalmente naquele horário. Deixei aquilo para lá e pensei que era apenas um animal. Aumentei o volume da TV novamente. Alguns minutos depois, Bob começou a rosnar baixinho, ainda olhando na mesma direção. Desde que conheço esse cachorro, só o ouvi rosnar umas 2 vezes no total, então certamente tinha alguma coisa lá fora que estava fazendo ele rosnar. Neste ponto, estava convencido de que precisava pelo menos verificar o que estava lá fora. Peguei uma das armas da nossa família e fui até a porta da frente. Abri a porta e não vi nada. Então saí da porta e atravessei a varanda, andando mais uns 20 metros na frente da minha casa. Então olhei para o céu noturno. Não havia nada além de escuridão absoluta. Me virei e me preparei para voltar. Dei apenas um passo na direção da minha casa antes de congelar completamente. Na beirada da varanda da minha casa, havia um homem deitado em posição fetal, parecendo estar tentando não ser visto. Fiquei ali totalmente parado, tentando pensar no que deveria fazer. Não queria chegar perto daquele cara de jeito nenhum. Então, da maneira mais silenciosa possível, contornei a minha casa e fui até a porta dos fundos. A porta dos fundos estava destrancada, porque minha família nunca trancava as portas. Uma vez que nunca tivemos que nos preocupar com invasores, assim que entrei em casa, corri de volta para a porta da frente, fechei e tranquei completamente apavorado. Depois, tranquei todas as janelas e portas da casa. Liguei rapidamente para a polícia, e depois de uma longa espera de 30 minutos, eles finalmente chegaram. Vasculharam toda a propriedade, mas não encontraram nada, o que me deixou aliviado. No entanto, ainda estava preocupado por não saber onde o homem estava. Para falar a verdade, até comecei a pensar que poderia ter imaginado tudo. Depois que a polícia saiu, decidi simplesmente deitar e dormir. Na manhã seguinte, me levantei e fui para a cozinha preparar o café da manhã. Porém, quando fui pegar uma faca para cortar frutas, notei que uma das minhas facas tinha sumido. Nessa hora eu fiquei ali parado, totalmente confuso. Tinha certeza de que a faca estava ali na noite passada. Um mau pressentimento tomou conta do meu corpo, então decidi ligar para a polícia novamente. 2 policiais apareceram, e dessa vez, pedi para que eles procurassem dentro da minha casa. Fiquei do lado de fora enquanto vasculhavam a minha casa. Para minha surpresa, depois de alguns minutos, os 2 policiais saíram com um homem magro e velho algemado. Era o mesmo homem que estava na minha varanda na noite anterior. De acordo com os policiais, o homem foi encontrado debaixo da escada do porão, segurando uma faca com as 2 mãos, que era justamente a faca que faltava na minha cozinha.
De acordo com eles, o homem resistiu, mas foi controlado depois de uma breve luta corporal. A polícia me disse que o homem provavelmente havia entrado na minha casa pela porta da frente, bem na hora em que eu tinha contornado a casa, para entrar pela porta dos fundos. Pelo que sei, o homem não disse nada quando perguntaram o que estava fazendo na minha propriedade, porém o fato de ter pego uma faca, certamente não era um bom sinal. Ainda penso no que teria acontecido se o homem tivesse entrado no meu quarto naquela noite e me encontrado dormindo. Eu costumava passear com meu cachorro no meu bairro todas as noites após o jantar. Normalmente, nada de interessante acontecia nesses passeios. Eu basicamente dava uma volta pelo quarteirão e voltava direto para casa. Para contextualizar, sou uma mulher de 26 anos e moro em um bairro de classe média. Minha cidade é considerada muito segura, com baixa taxa de criminalidade, e nunca me senti insegura nos 15 anos que moro aqui, com exceção de uma certa noite. Era por volta das 7h30 da noite e eu acabara de chegar em casa. Jantei rapidamente, comendo as sobras do almoço que tinha deixado no congelador, e preparei meu cachorro para o passeio noturno. Sendo inverno, o dia já tinha escurecido mais cedo, mas as ruas e calçadas do meu bairro eram bem iluminadas. Enquanto caminhava, virei a esquina e segui ao longo de uma rua que ficava ao lado de um parque. Esse era o trajeto que eu sempre fazia, pois ele fazia um belo círculo de volta para minha casa e levava cerca de 15 minutos. Era uma noite silenciosa, o que não era incomum durante o inverno na minha cidade. Durante o passeio, parei de andar e fiquei parada na calçada coberta de neve, observando meu cachorro farejar uma árvore. Foi nesse momento que notei um carro estacionado à minha frente, a cerca de 100 metros de distância. O carro estava encostado na lateral da rua, perto da calçada onde eu estava. Todos os faróis do carro estavam apagados, mas a luz interna estava acesa e eu podia ver alguém se mexendo na parte da frente do carro. Tentei olhar discretamente para o carro, evitando chamar atenção, mas estava genuinamente curiosa sobre o que a pessoa estava fazendo ali. O carro não estava perto de nenhuma casa, e a noite já estava bem escura e fria, então era difícil entender por que a pessoa estava parada ali. Eu ainda não estava preocupada, apenas incerta. Puxei a coleira do meu cachorro e voltei a caminhar. Quando me aproximei do carro, vi que a pessoa era um homem. Ele parecia estar procurando algo freneticamente no porta-luvas. Eu estava observando meio que disfarçadamente, tentando não ser notada, quando o homem de repente olhou para o lado e fez contato visual comigo. Minha primeira reação foi desviar o olhar, mas então olhei de volta. Nesse momento, eu estava a apenas uns 15 metros de distância do carro, quando o homem acenou para mim de forma amigável e baixou o vidro do carro. "Com licença, você poderia me ajudar?" Ele gritou pela janela. O homem parecia ter a minha idade e parecia ser um cara normal. Perguntei o que ele precisava e ele basicamente disse que algo estava errado com o carro dele, que não estava se movendo naquele momento. O homem começou a usar muitas palavras técnicas relacionadas a carros, e eu não estava entendendo nada. De qualquer maneira, eu não podia ajudá-lo. "Me desculpe, mas eu não posso te ajudar com isso", respondi, puxando meu cachorro e começando a caminhar novamente. Depois de andar alguns metros, ouvi o som do vidro do carro subindo, e em seguida, o motor do carro sendo ligado. Alguns segundos depois, o carro se afastou. Virei-me e vi o homem dirigindo seu pequeno carro pela rua como se nada estivesse errado. Ver aquela cena me fez sentir enjoada. Afinal, o homem havia mentido sobre o carro estar estragado. Depois de alguns segundos daquele choque inicial, e já um pouco nervosa, virei-me e comecei a caminhar um pouco mais rápido. Estava a 10 minutos da minha casa, e minha mente estava a mil,
pensando sobre como era perturbador ver aquele homem dirigir normalmente, logo depois de dizer que seu carro não funcionava. Permaneci mais 5 minutos naquela calçada até chegar à parte final do meu trajeto. A parte final do meu trajeto é um caminho que passa atrás de algumas casas, e em seguida, leva até a parte de trás de um bairro, que fica bem perto da minha casa. Essa era a parte mais escura e isolada do meu trajeto. Quando cheguei nessa parte, andei ainda mais rápido para tentar sair dali o mais rápido possível. No entanto, enquanto percorria essa parte mais escura do trajeto, vi à minha frente, na rua escura que ficava no fim do caminho, o mesmo carro de antes. Só conseguia ver a parte da frente do carro, mas era claramente o mesmo carro de antes. Parecia que estava estacionado de alguma maneira estratégica, tentando não ser visto. Com meu coração quase saindo pela boca, puxei bruscamente a coleira do meu cachorro e comecei a correr na outra direção, de volta para o caminho de onde eu tinha vindo. Quando voltamos para o parque, virei em outra rua e peguei um caminho alternativo para minha casa. Esse era um caminho bem mais longo, porém mais iluminado, e passava perto de várias casas. Felizmente, parecia que o homem não conseguia mais me encontrar. Meu coração ainda estava acelerado quando cheguei em casa. Assim que cheguei, liguei imediatamente para a polícia para denunciar aquele homem. Infelizmente, percebi que não tinha notado a placa do carro. O pior é que algumas noites depois, vi aquele mesmo carro estacionado perto do meu trajeto de caminhada, mas dessa vez, todas as luzes estavam apagadas. Assim que vi aquele carro, chamei a polícia. Eles chegaram, investigaram o carro, mas descobriram que ninguém estava dentro. Verificando o número da placa, descobriram que aquele era um carro roubado. Passei mal ao descobrir que aquele carro era roubado. Afinal, isso me confirmou que aquele homem era perigoso. É uma loucura pensar que sempre me senti segura morando em um bairro como aquele, e mesmo assim, algo terrível quase aconteceu comigo. Às vezes, fico imaginando o que aquele homem estava procurando freneticamente no porta-luvas do carro. Nunca vou saber com certeza o que ele queria naquela noite, e sinceramente, não quero descobrir. Eu sou um homem de 25 anos, e esse incidente ocorreu alguns meses atrás. Moro em um apartamento perto da minha faculdade. O prédio é razoavelmente novo e agradável, mas a área ao redor é meio insegura. Não costumo ficar muito tempo nos arredores do meu prédio, apenas dirijo meu carro até a faculdade e depois volto direto para o meu apartamento. Nunca havia passado por nenhuma situação ruim antes, então não era uma pessoa muito preocupada, para ser sincero. Era uma sexta-feira, e eu tinha acabado de voltar da faculdade. Fiquei na faculdade até mais tarde para estudar, então já eram 7 horas da noite quando parei o carro no pequeno estacionamento do prédio e comecei a andar para a entrada do prédio. Subi as escadas até o meu apartamento, que fica no 4º andar. Estava cansado e com fome, e assim que entrei no meu apartamento, joguei minha mochila no chão. Fui até a geladeira pegar uma salada pronta que tinha preparado no dia anterior. Me sentei no sofá e liguei a televisão para me distrair enquanto comia. Enquanto procurava algo para assistir na televisão, ouvi um barulho alto vindo do apartamento de baixo. Não era necessariamente um barulho preocupante, mas aconteceu do nada, de forma inesperada, então chamou minha atenção. Ouvi atentamente por alguns segundos e depois voltei a mexer na televisão. Alguns minutos depois, aquele mesmo som veio do andar de baixo novamente. Desliguei a televisão e fiquei sentado em silêncio, esperando o barulho acontecer novamente. Naquele momento, estava mais curioso do que preocupado. Depois de alguns minutos, aconteceu de novo, mas dessa vez foi ainda mais alto e até senti as paredes vibrando e tremendo. Consegui identificar que era o som de alguém batendo algo contra a parede,
mas não sabia o que era, e nem o motivo. Fiquei ali sentado esperando por mais alguns minutos, escutando atentamente, mas depois que um tempo se passou sem outro barulho, voltei a assistir à televisão. Não sei quanto tempo se passou depois disso, mas não tinha sido muito tempo, talvez uns 45 minutos, quando ouvi uma batida vindo de algum lugar perto da minha porta da frente. Tinha acabado de me levantar para pegar água na cozinha, que fica próxima à porta, então sabia que a batida não era exatamente na minha porta e parecia vir da porta do meu vizinho. Ao escutar mais atentamente, pude ouvir um homem resmungando, falando algo de forma bem enrolada. Parecia que ele estava tendo uma longa conversa consigo mesmo, murmurando frases aleatórias. Para falar a verdade, ele estava começando a me assustar um pouco. Quando os sussurros pararam, fui até a minha porta e olhei através do olho mágico para ver se ele tinha ido embora. O homem estava parado de pé bem na frente da minha porta, na escuridão do corredor. Ele estava olhando para baixo, diretamente para a maçaneta, como se estivesse pensando na ideia de tentar abrir minha porta. Retrocedi silenciosamente em direção ao meu sofá. Queria pegar meu celular, caso precisasse ligar para a polícia, mas quase imediatamente o homem bateu na minha porta. Ele começou a resmungar coisas aleatórias novamente, o que me fez acreditar que ele estava definitivamente sob o efeito de drogas pesadas ou algo assim. Pulei para o meu sofá e agarrei meu celular firmemente na minha mão, sem saber exatamente qual seria meu próximo passo. Não sabia se ele era apenas um maluco inofensivo, ou se tinha intenções perigosas, mas me senti bastante seguro dentro do meu apartamento trancado, então aguardei antes de tomar qualquer decisão. Depois de mais ou menos 30 segundos, o homem bateu na minha porta novamente. Agora ele estava gritando algo para mim, mas de forma tão confusa que não dava para entender nada. Corri para o meu quarto e liguei para a polícia. Não sabia o que ele queria, mas ele simplesmente se recusava a ir embora, e isso estava me deixando com medo das suas reais intenções. A policial no telefone me disse que uma viatura chegaria em poucos minutos, e me perguntou se eu queria continuar no telefone com ela. Disse que ficaria bem e desliguei a chamada. Bem naquele momento, o homem na porta começou a bater ainda mais forte. Com certeza estava usando algo para bater na porta, porque as pancadas eram fortes demais para serem feitas com as mãos. Parecia que estava tentando derrubar a porta. Peguei o bastão de beisebol que tinha no canto do meu quarto, e me preparei para me defender enquanto o homem continuava batendo. A situação caótica continuou por alguns minutos terríveis, que pareceram horas, até que vi as luzes azuis da polícia refletindo na minha janela. Um minuto depois, ouvi um policial gritando algo na escada do meu prédio, o que fez o homem parar de bater na minha porta. Ouvi o homem ser derrubado pelos policiais, e então abri a porta para falar com eles. Havia grandes amassados e rachaduras na minha porta, mas isso nem é a pior parte dessa história. O que descobri depois é extremamente trágico e aterrorizante. No apartamento que ficava logo abaixo do meu, havia uma jovem garota que morava sozinha. Ela foi encontrada desmaiada, totalmente inconsciente, e com várias marcas de pancadas na cabeça. Infelizmente, ela não resistiu e acabou falecendo no hospital. A porta da frente do apartamento dela foi encontrada totalmente aberta, mas sem nenhuma marca de pancada. Isso quer dizer que provavelmente ela abriu a porta para aquele homem de forma inocente e voluntária, sem saber que ele era uma pessoa perigosa. Depois de bater na garota, o homem bateu nas paredes do seu apartamento, o que provavelmente fez os barulhos que eu tinha escutado antes. Ele acabou abrindo vários buracos no apartamento da garota, usando um martelo grande, o mesmo martelo que ele estava segurando quando foi detido. O homem estava altamente sob a influência de drogas e álcool, e aparentemente disse para os policiais que estava procurando alguma droga que havia escondido nas paredes. No entanto,
Ao fazer uma busca no local, a polícia não encontrou nada escondido, então ele provavelmente tinha inventado aquilo na sua cabeça, devido ao seu estado alterado. O que é ainda mais aterrorizante é que ele estava prestes a fazer comigo a mesma coisa que fez com a garota de baixo. Sinto realmente muita pena dela. Provavelmente, ela era apenas uma pessoa gentil e confiante, que abriu a porta de forma inocente, sem saber o destino que a aguardava. Agradeço por ter acompanhado até o final. Se gostou, não se esqueça de deixar seu apoio, curtindo o vídeo e considerando se inscrever para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe o vídeo, afinal de contas, o medo é mais intenso quando é compartilhado. Postamos novas histórias toda semana. Por hoje é só, até o próximo vídeo.